Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando, vocês que têm nos prestigiado aqui nos nossos programas. Antes da gente dar início aqui à nossa leitura, vamos fazer a nossa prece de abertura, agradecendo mais uma vez ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus, a toda a equipe espiritual do nosso centro, os irmãos franciscanos, os irmãos zoófilos, os médicos veterinários do espaço, e a tantos outros irmãos que vêm nos auxiliar, que vêm amparar os nossos trabalhos, os presenciais e os nossos trabalhos online também. Agradecendo a esses irmãos queridos para que estejam conosco mais esta noite, abençoando e iluminando cada um de nós que estamos aqui reunidos para fazer esse Evangelho no lar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, estamos lendo sobre a indulgência. Semana passada a gente leu a primeira mensagem, falei que tinham 3 mensagens sobre esse assunto. Hoje nós vamos ler a segunda mensagem sobre a indulgência. E essa mensagem é de João, bispo de Bordeaux, 1862. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que sejam. Julgueis com severidade somente as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como usastes para com os outros. Sustentai os fortes, encorajai-os à perseverança, fortificai os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em consideração o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da contrição, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos homens, e assim ocultando-as aos olhos daqueles que não podem ver o que é impuro. Compreendei a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer em pensamento, e principalmente pelas vossas ações, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Uma frase famosíssima do Pai Nosso, que a gente fala muitas vezes sem pensar. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras. A letra sozinha não é admirável, e sim o ensinamento que ela carrega. O que solicitais ao Senhor ao lhe pedir perdão? Apenas o esquecimento de vossas faltas? Esquecimento que em nada resultaria, pois se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, não vos puniria, mas também não vos recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio pelo bem que não se fez, e menos ainda pelo mal que se tenha feito, mesmo que esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, pedis o favor de sua graça, para não cairdes de novo, e a força necessária para entrardes num caminho novo, caminho de submissão e de amor, no qual podereis acrescentar a reparação ao arrependimento. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas. Esse véu é muitas vezes transparente aos vossos olhos. Acrescentai o amor ao vosso perdão. Fazei por eles o que pedi ao vosso Pai Celestial que faça por vós. Substituí a cólera, que mancha pelo amor, substituí a cólera que mancha pelo amor que purifica. Pregai-a pelo exemplo, essa caridade ativa e infatigável que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo fez por todo o tempo em que viveu na terra, visível aos olhos do corpo, e como ainda prega sem cessar, depois que se fez visível somente aos olhos do Espírito. Segui esse divino modelo, caminhai sobre suas pegadas, e elas vos conduzirão ao lugar de refúgio, onde encontrareis repouso após a luta. Como ele, tomai vossa cruz, e subi penosamente, mas com coragem o vosso calvário. Ao final, estará a glorificação. Achei muito interessante esse texto, principalmente diante de situações que ocorreram recentemente, principalmente aqui no nosso país, em que atos equivocados ou atos errados muitas vezes são feitos pedidos para que sejam simplesmente esquecidos. Tudo aquilo que acontece de errado nas nossas vidas, tudo aquilo que nós cometemos de errado nas nossas vidas, serve de aprendizado, serve de lição, para que a gente se conscientize
do erro que a gente cometeu e não volte a cometer. Para isso, por exemplo, entre outras coisas, servem as reencarnações. Para nós espíritas que acreditamos na reencarnação, que acreditamos na imortalidade da alma, que sabemos que hoje estamos colhendo os frutos do nosso passado de equívocos e que no futuro colheremos aquilo que estamos plantando hoje, seja algo bom, seja algo não tão bom. Então nós precisamos nos conscientizar dessa situação e não passar a mão na cabeça daquele que errou. E não ser conivente com os erros que as pessoas cometem e achar que está tudo certo. A gente falou um pouquinho disso semana passada, que tudo aquilo que a gente vê de errado, que está prejudicando alguém, a gente não pode se calar, a gente não pode ser omisso. A gente tem que apenas tomar cuidado com aquilo que a gente propaga. Os exageros é que precisam ser cuidados. Mas o erro, o mal que acomete não só a nós mesmos, mas a coletividade, a todos aqueles que estão ao nosso redor, ele precisa ser sim divulgado, ele precisa ser sim combatido. Porque nós não podemos ser coniventes com o mal. Nós não podemos ser coniventes com as coisas erradas que são feitas. Que sejam apuradas, que sejam devidamente esclarecidas, e para isso nós temos aí a justiça dos homens, que muitas vezes são falhas, sim, mas a justiça de Deus, ela jamais irá falhar. A consciência daquele que comete um erro, aquele que comete um ato falho, cedo ou tarde, essa consciência irá pesar em muito. Então a gente precisa tomar a parte que nos cabe. Abrir os olhos para aquilo que está acontecendo, nos despirmos muitas vezes de preconceitos, de ideias pré-concebidas, se deixar levar muitas vezes por situações que só nos prejudicam e prejudicam a todos aqueles que estão conosco na caminhada, e entender que todo mal precisa ser combatido, seja ele qual for, vindo de quem for. E nós espíritas temos uma missão muito importante, porque nós sabemos as consequências do mal, nós sabemos as consequências daquele ato equivocado que nós cometemos. E sabemos também que a gente precisa ser, como diz o texto, indulgentes, no sentido de entender que as pessoas erram, as pessoas são falhas, como nós falhamos muitas vezes, e que Deus, nosso Pai Celestial, nos dá sempre a oportunidade de corrigir os nossos erros. Deus não passa a mão na nossa cabeça, não, está tudo bem, deixa para lá. Não é assim. Se nós temos uma dívida, nós temos que pagá-la. Por isso, as reencarnações, como eu já falei. A finalidade das reencarnações é de aprendizado constante aqui na Terra, mas muitas vezes pagamento de dívidas. Quantas dívidas nós já não contraímos em encarnações anteriores? E quantas mais a gente ainda vai ter que resgatar? Não tem lá aquela passagem bíblica, até o último J? Pois é. Enquanto nós não liquidarmos tudo isso, a gente vai se ver ainda envolto nessas situações. Esses eram os comentários para o nosso programa de hoje. Eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais, nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate
ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco mais esta noite e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau.